Olá pessoal, seja bem-vindo ao teu lugar. Afinal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou não? Hoje eu trouxe para você algumas coisas muito importantes e curiosas para você ver neste vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de teu lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no teu lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo, compartilhe com mais pessoas para espalhar aqui também o nosso vídeo e você pode comentar com a sua opinião para que você possa interagir também com o canal. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Hoje eu vou responder uma das questões que mais me fazem aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Já estou aqui na internet há quase 8 anos e eu não gosto muito de entrar em polêmicas. Eu acredito que nós devemos aqui trazer opiniões equilibradas, relevantes para o reino de Deus, fazer com que você cresça com o conteúdo que nós produzimos aqui, fazer você crescer na sua igreja, no seu ministério, te capacitar a servir a Deus melhor. Esse é o papel do teu lugar e é por isso que você verá aqui 95% dos nossos conteúdos é um conteúdo próprio, para que você possa absorver o conteúdo e crescer. Eu não fico fazendo react, reações de vídeos, eu não uso outros vídeos como pauta do meu vídeo aqui, né? Tem gente que só sabe fazer isso. É pegar o vídeo do teu lugar e resposta ao teu lugar, resposta ao teu lugar, resposta ao teu lugar. Ele não tem um conteúdo próprio, ele só fica respondendo e questionando outras coisas, né? Mas em alguns momentos eu me vejo obrigado a trazer a minha opinião, uma opinião equilibrada e bíblica, para responder coisas que estão em alta na internet, né? E agora é uma questão importante. Será que a Igreja Adventista é uma seita ou não? É importante por duas coisas. Primeiro, para os adventistas que estão lá. Será que eu estou numa seita? E segundo, para os protestantes. Será que eu devo absorver esse conteúdo? Esse conteúdo ele é válido para mim? Porque se isso se trata de uma seita, eu tenho que abrir os meus olhos. Então, é um conteúdo que eu acredito, esse vídeo é importante para você e definirmos aqui, à luz das escrituras e do que eu vou trazer para você agora, se realmente a Igreja Adventista é uma seita ou não. Para a gente começar a construir um pensamento, vamos entender primeiro o que é a palavra seita. Aqui já vem a primeira distorção e o primeiro problema. A palavra seita hoje é uma palavra muito pesada. Dizer que alguém é sectário ou faz parte de uma seita, parece que estamos falando de alguém que faz parte de um lugar macabro, que as pessoas usam capuz preto e que fazem sacrifícios de animais, sacrifício de criança, que tem fumaça, que tem sangue, que é uma seita secreta, macabra, com magia negra. Essa é a imagem que vem na cabeça das pessoas quando falamos seita. Porém, a palavra seita, que é oriunda da palavra secta, que é uma palavra latina, que é oriunda da palavra haireses, que é uma palavra grega, aqui vem a construção, né? A palavra haireses, que significa partido, que significa divisão, né? Quando passa para o latim se torna secta, quando vem para o português se torna seita. Então, o que é uma seita? É um partido, é uma divisão. A Bíblia usa várias vezes a palavra haireses para mostrar que é uma divisão, que é uma seita ali. Então, escute bem o que eu vou te falar. Quando falamos que um lugar ou um grupo religioso é uma seita, não estamos falando de alguém que usa capuz preto, que faz sacrifício de crianças e de animais. Estamos falando de doutrina. A doutrina daquele grupo religioso se aparta de um cristianismo puro e simples, pautado somente nas escrituras sagradas e nada mais. Então, quando um grupo religioso se aparta doutrinariamente do cristianismo puro e simples, esse grupo é denominado como seita. Seita não porque usa capuz preto, mas porque usa terno, usa roupas normais, que fala normal, e que nós podemos andar com essas pessoas e cumprimentá-las e trabalhar com elas muitas vezes e estudar com elas numa faculdade. É meu colega de faculdade, é meu colega de trabalho, é o meu vizinho do condomínio, é meu parente. Então, são pessoas, assim como nos relacionamos com ateus, com budistas, com espíritas, né? Você não conversa com um espírita? Então por que não conversar com um sectário? Não tem nada assim, é que a questão doutrinária
separa esse grupo religioso de um cristianismo ortodoxo. Então, esse grupo é considerado uma seita. E quando se fala de uma coisa que é cristã, isso é chamado de seita pseudo-cristã. Parece ser cristã, mas não é, porque se trata de uma seita. Outra coisa que temos que separar aqui para construir um pensamento, né? Nós temos que separar, por exemplo, o adventista do adventismo, o budista do budismo, o espírita do espiritismo. Então, por exemplo, um adventista deve ser amado, um espírita deve ser amado, um budista deve ser amado. Agora, o budismo, o espiritismo e o adventismo devem ser refutados, confrontados, analisados, estudados. Será que é isso mesmo ou não? Então, separando uma coisa da outra, eu digo o seguinte, olha, você é um adventista e não tenho nenhum problema com você, não é? Aí vocês odeiam os adventistas. Não é verdade. Nós amamos todas as pessoas, assim como Jesus nos ensinou a amar, inclusive os nossos inimigos. A questão é com a doutrina, é com o adventismo, com o espiritismo, com o judaísmo. A doutrina é que é debatida aqui. Então, a igreja adventista vai dizer o seguinte, não, nós não somos uma seita. Nós somos uma igreja verdadeira porque pregamos Jesus como Deus, cremos na Trindade, cremos na Bíblia, nós cremos na salvação pela graça e todos esses requisitos nos fazem uma igreja verdadeira. Mas vamos dizer assim, nos julgam por causa do sábado. Se algum adventista, algum líder disser assim para você, olha, nos tratam como seita só porque guardamos o sábado. Isso não é verdade. Não há problema, nós como protestantes, não vemos problema de uma pessoa guardar o sábado ou não, mesmo porque há igrejas protestantes que guardam o sábado. Batista do sétimo dia, pentecostal do sétimo dia, fiquei sabendo agora que tem até a Assembleia de Deus do sétimo dia. São pessoas que ao olhar as escrituras, dentro do sola escritura, olham e dizem assim, não, eu acho que eu tenho que guardar o sábado. Então, nós não acreditamos que a igreja adventista do sétimo dia é uma seita só porque guardam o sábado. Entendemos que é só uma questão de interpretação, eles têm dificuldade em interpretar a Bíblia com a luz do Novo Testamento, eles enxergam ainda o Antigo Testamento com o véu colocado sobre a sua face, então há uma dificuldade de interpretação, eles não enxergaram ainda que Jesus veio como o Senhor do sábado e que o sábado era a sombra daquilo que deveria vir, que era Jesus Cristo. Então há essa divergência entre adventistas e protestantes. O protestante não guarda o sábado, conforme Romanos capítulo 14. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Então, se uma pessoa faz isso para o Senhor, tudo bem. Se ela quer guardar o sábado, da sexta-feira ao pôr do sol até o sábado ao pôr do sol, ela quiser guardar o sábado para Deus, quem sou eu para impedir? Eu só acredito que é algo que já passou. Na nova aliança nós não temos isso. Alguns dizem, não passou, ainda está vigente. Tudo bem, não há problema. O único problema do sábado com relação aos adventistas é que Ellen Goldwhite diz que o sábado importa em salvação eterna. Veja comigo esse texto. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus, aos que me honram, honrarei. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Está lá nos Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Em alguns textos, Ellen White diz, não é que a guarda do sábado não provoca a salvação, não redunda em salvação, não importa em salvação. Mas neste texto aqui ela diz, olha, santificar o sábado, e o contexto é o sábado mesmo. Você pode pegar aí o Testemunho Seletos, volume 3, página 23, e ver que ela está falando do sábado, olha, acabando o sábado, veja se foi lucrativo a sua vida espiritual ou não, faça uma análise do sábado, porque santificar o sábado importa em salvação eterna, e ainda ela termina dizendo, aqueles que honram a Deus, Deus vai honrar. Aqueles que guardam o sábado, Deus vai honrar essa pessoa. Santificar o sábado importa em salvação eterna. Então isso é atrelar o sábado à salvação. Embora o adventista vai dizer assim, não,
o sábado não causa salvação eterna, não entendemos assim, não é assim que eles pregam. Vendo um programa esses dias, uma pessoa questionando um pastor adventista, ele pergunta assim, mas eu posso ser salvo sem guardar o sábado? E a resposta retórica do pastor foi o seguinte, olha, você pode ser salvo assassinando uma pessoa por semana? Você pode ser salvo cometendo adultério uma vez por semana? E ficou assim, quer dizer, ou seja, se você não guardar o mandamento uma vez por semana, será que você vai ser salvo? Você consegue ser salvo assim? É uma pergunta retórica que não carece de resposta. O que é uma pergunta retórica? Na sua pergunta já tem a resposta, né? Então, como se a pessoa entendesse assim, então se eu não posso adulterar uma vez por semana, eu não posso assassinar uma vez por semana, eu não posso ferir o sábado uma vez por semana, que eu não vou ser salvo também. Quer dizer, está atrelada à salvação. Só trazendo uma resposta aqui sobre essa questão, né? O adultério e o assassinato estão no Novo Testamento como norma, ainda no Novo Testamento. Já o sábado, não temos no Novo Testamento um texto normativo onde continua a guarda do sábado no Novo Testamento. Nós temos uma descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui um podcast que nós gravamos inteiro sobre a guarda do sábado e você pode entender melhor esse assunto, essa descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento, ok? Então, essa falácia de que tratamos o adventismo como seita porque guardam o sábado, não é verdade. Podem guardar o sábado à vontade, mesmo porque hoje a maioria dos adventistas dizem, não, eu não guardo o sábado para ser salvo, e guardar sábado não leva à salvação. Então, glória a Deus por isso. Querem guardar o sábado? Que façam. Não é por isso que tratamos o adventismo como uma seita. Outro argumento que vão utilizar é o seguinte, olha, dentro do protestantismo há divergências doutrinárias, e aí sempre é usado duas coisas. Primeiro, calvinismo e arminianismo, e segundo, cessacionismo e continuismo. Deixa eu te explicar melhor. Vamos dizer assim, olha, o presbiteriano que crê na predestinação não concorda, por exemplo, com o assembleiano que crê que tem o livre-arbítrio, por exemplo. Então, para o presbiteriano calvinista, vai dizer assim, olha, esse assembleiano é herege, porque crê no livre-arbítrio. Agora, o assembleiano vai dizer assim, não, existe o livre-arbítrio, esse negócio de predestinação, esse negócio aí não existe, né? Esse negócio de predestinação, que Deus predestinou um para o céu e um para o inferno, não concordo com isso. Então, essas duas correntes de pensamento doutrinárias são opostas, não se conversam, são opostas, né? Então, um trata o outro como herege? Peraí, calma, não é bem assim. Nos tratamos como irmãos, não concordamos um com o outro. Outra questão é o cessacionismo e o continuismo. As igrejas reformadas vão dizer que os dons cessaram, que não tem mais o dom hoje, ou pelo menos diminuíram, né? Mas as igrejas pentecostais, por exemplo, vão dizer, não, os dons estão vigentes, estão atuais, são igrejas continuistas, que creem que o dom continua. Então veja, ao olhar um cessacionista, ao olhar o continuista, vai dizer herege. E o continuista, ao olhar para o cessacionista, vai dizer herege. Por que então que não considera, a presbiteriana não considera a Assembleia como seita e a Assembleia não considera uma presbiteriana como seita? Por um simples motivo. Porque toda esta discussão está dentro do que nós chamamos sola scriptura. Dentro das escrituras são interpretações diferentes, interpretações cabíveis, plausíveis. Ora, você entende assim, eu não entendo assim, mas somos irmãos e cuidamos da mesma doutrina que está pautada nas escrituras. Você pensa de um jeito e eu penso de outro. Agora, será que o adventismo está pautado somente numa outra interpretação das escrituras? Ou está algo além das escrituras? Então não dá para usar o argumento de que cessacionismo não concorda com continuismo e calvinista não concorda com arminiano, porque isso está dentro do sola scriptura. Agora, pensa comigo, será que o adventismo está dentro do sola scriptura? Eu quero ler um texto com você.
E a gente vai conversar sobre isso e vamos analisar juntos a partir de agora. Satanás treme ao contemplar sua obra. Eu estou lendo aqui um livro de Ellen White, tá? O livro História da Redenção, na página 26. Ele vai contar uma história aqui de Satanás. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como numa tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então relata o Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. E está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe com pensamento de Deus que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não deveria ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, todo o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com ele. História da Redenção, página 26. Isso está dentro do Sola Escritura? É esta questão. É uma discussão entre dois textos bíblicos? Olha, eu vejo esse texto aqui eu vejo predestinação. Não, aqui eu vejo livre-arbítrio. Tudo isso está dentro do Sola Escritura. O texto que eu li agora está dentro do Sola Escritura? Então o Satanás está passando em regiões celestiais, passa um anjo do céu, ele falou, opa, peraí, me dá um minutinho aqui. Fale lá com Cristo que eu quero uma entrevista com ele. E aí Cristo lhe concede essa entrevista, ele diz, olha Cristo, eu estou arrependido, eu quero voltar para o céu, lugar que eu nunca deveria ter saído. E aí Cristo chora diante daquilo. Isso está dentro do Sola Escritura? É só você pensar, meus irmãos, eu não estou aqui para ficar fazendo polêmica, pensa comigo. Essa discussão está dentro do Sola Escritura? Dentro da Bíblia? Você consegue abrir a Bíblia e discutir esse assunto? Se Satanás pediu uma entrevista com Cristo e Cristo chorou por aquilo e respondeu para ele, olha, você não está arrependido. Eu não posso colocar de novo você no céu, porque eu não posso colocar o céu em perigo novamente. Isso está nas Escrituras. Depois a história vai. Aí Satanás furioso vem para a terra, ele vê Adão e Eva felizes no jardim cantando. A música que Adão e Eva cantam incomoda Satanás. Satanás, inclusive, Ellen Gold White viu que ele tem testa larga, demonstrando inteligência. Então ele está ali furioso, ele pensa, bom, se eu derrubar esse casal, Deus vai usar de misericórdia com eles, e então Deus pode também usar de misericórdia comigo. Ele faz um plano lá, e aí ele se transforma numa serpente. A serpente voa de uma árvore para outra, ela era reluzente, muito bonita. A serpente vai lá, seduz Eva, Eva come do fruto, depois Adão come do fruto por amor a Eva, uma espécie de Romeu e Julieta ali, né? Então já que você comeu, por amor a você, eu não vou deixar você cair sozinha. Eu vou comer também. Aí Adão come também do fruto proibido, a serpente também come do fruto proibido e eles caem e são lançados fora do jardim. Essa é a história contada por Ellen Gold White. Eu te pergunto, dá para discutir isso com o Sola Escritura? Alguém só usando a Bíblia. Só usando a Bíblia. Qualquer igreja protestante, junte lá um presbiteriano, um batista, um assembleiano, um da quadrangular, de uma comunidade, junte essas pessoas e veja se dá para discutir a entrevista de Satanás com Jesus, Jesus chorando, Satanás vindo furioso à terra e fazendo Adão pecar. Aliás, só esse Adão pecou, só o nosso Adão pecou. Não ter os outros Adões de outras... Eu vou ler, se der tempo aqui, eu vou ler para você. Os outros Adões de outros mundos não caíram e não comeram da árvore do jardim do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que há em outros planetas, em outros mundos.
Daqui a pouco eu vou ler sobre isso aqui. Então, vamos dizer assim, mas espera aí, olha, os pentecostais também profetizam. Se Ellen Goldwhite profetiza, não é profetisa, não é uma profetisa verdadeira, vamos dizer assim, nós temos que pensar se ela é uma profetisa verdadeira ou não. Não é essa a pergunta. Que tipo de profecia que ela fez? Porque as profecias devem ser julgadas, correto? Então, vamos dizer assim, mas o pentecostal, você está num culto lá, e aí de repente alguém vai falar assim, olha, Deus está me mostrando que você vai ser um missionário para cuidar de crianças na rua, ou então Deus tá me mostrando que você vai fazer uma obra missionária em tal lugar. Isso não são profecias? E por que Ellen Goldwhite não pode profetizar? Ora, porque uma profecia de uma coisa cotidiana, olha, Deus está te chamando para uma missão, Deus está te chamando para você cuidar da ação social, é dentro do plausível do sola escritura. O problema é quando você quer trazer uma profecia ultradimensional, visionária, cósmica, é além da conta, não é uma profecia direcionada, olha, o Senhor me mostrou que você está passando por isso, ou que você deve fazer aquilo, como os pentecostais fazem. Não, detalhe, não dá para comparar Ellen Goldwhite com um profeta pentecostal, porque Ellen Goldwhite não é só uma profetisa, ela é o espírito de profecia para o adventismo. Ela é o espírito de profecia conforme Apocalipse. Então, o texto que diz lá em Apocalipse, se não me engano, Apocalipse 14 ou 12, agora não me recordo, que diz sobre o espírito de profecia, aquele espírito de profecia é Ellen Goldwhite, é essa mulher que viveu no século XIX, é essa pessoa. Então, assim, não é uma profetisa que pregou num culto, como as filhas de Filipe, que profetizavam na Bíblia. Não. Ela é o espírito de profecia, que trazia revelações cósmicas, revelações de outros mundos. Para não falar que sou eu que estou pegando no pé, livro Nisto Cremos, Doutrinas Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando sobre a criação, por exemplo, né? Essa questão de Deus criou o mundo, tal, vai aparecer na sua tela, eu vou colocar aí, eu grifei, mas faço questão de mostrar para você a página que está grifada e tudo mais, não sei se vai aparecer agora aí, eu grifei aqui, página 90 e 91, Nisto Cremos, tá? Olha o que diz aqui. O mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, porque lá no Gênesis Deus criou o céu e a terra, né? Mas não deve ter sido a primeira. Talvez ela tenha sido, na verdade, a última criação. Quer dizer, para o adventismo, para questões fundamentais, talvez a terra tenha sido a última a ser criada e não a primeira. Por quê? A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente os Adões dos mundos não caídos. Como assim Adões dos mundos não caídos? Pergunte para um batista, chega na igreja e diz assim, eu queria um estudo específico nas escrituras sobre os Adões não caídos. Como Adões não caídos? Adão e Eva do jardim do Éden, Gênesis 3, a queda do homem, o homem caiu e por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que está na Bíblia. Não, mas eu quero saber dos outros mundos. Os outros mundos cujos Adões não caíram e esses outros mundos cujo o pecado não entrou. Como outros mundos de outros Adões que não caíram? Pois encontrando-se com Deus em algum rincão distante do universo. E aí usam como referência Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12. Aqui quando os filhos de Deus se reúnem para falar com Deus, né? Ali a expressão Benei Ha-Elohim, está dizendo ali sobre os anjos. Quando os anjos se juntaram para falar com Deus, veio também Satanás. Não está falando ali que são os outros mundos, o multiverso e que outros planetas que se juntaram ali para usar isso como base, é ir além do sola escritura. Não é uma interpretação das escrituras, porque, por exemplo, o Benei Ha-Elohim, que é filhos de Deus, alguns interpretam como homens, como os filhos de Deus regenerados, como os filhos de Deus sendo anjos. Agora, filhos de Deus de outros mundos, de outros planetas,
cujo o pecado não entrou, outros Adões, então é fora do solo escritura, não dá para discutir isso. Até o presente momento, as experiências espaciais não conseguiram descobrir nenhum outro planeta habitado. Pois é. Aparentemente, eles se situam na vastidão do espaço, muito além do alcance de nosso sistema solar poluído. Quer dizer, é que, na verdade, a NASA não encontrou, mas eles estão lá. Esses ETs, né, eles estão fora, situados na vastidão do espaço, além do nosso alcance, além do sistema solar, onde se acham garantidos contra a infecção do pecado. Então, segundo a Igreja Adventista, há mundos que não foram infectados com o pecado. Eu te pergunto, dá para colocar isso dentro do sola escritura? É uma discussão entre cessacionismo e continuismo? É uma discussão entre calvinismo e arminianismo? Não, é uma discussão cósmica, não tem a ver com a Bíblia. A Bíblia não fala nada disso. É uma revelação nova, é uma luz nova que apareceu aqui. Ellen Goldwhite teve uma visita, o seu anjo o levou a visitar outros mundos. Veja comigo. O Senhor me proporcionou uma visita de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar brilhante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas. Ellen Goldwhite acredita que o Adão tinha quase 4 metros de altura e Eva tinha quase 3 metros de altura. Eles eram muito mais altos do que somos hoje, quase o dobro do que somos hoje. Então, aproximadamente 4 metros de altura, Adão e Eva, né? Segundo Ellen White. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles, porque eram muito mais formosos que os da Terra, muito mais bonitos que nós. Eles eram formosos, esses habitantes desses outros planetas aqui, outros mundos, né? A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus. Quer dizer, aqui está fazendo uma alusão, inclusive, ao sábado, né? Olha, nós vivemos... Aqui nós guardamos os mandamentos de Deus, possivelmente até incluído aqui o sábado, guardam o sábado também, né? E não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Vi então 2 árvores, uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas de uma delas não era permitido comer. Quer dizer, naqueles outros mundos também tinham árvores do conhecimento do bem e do mal que não era para comer. Tinha a árvore da vida, igual no Jardim do Éden, e tinha também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. Isso aqui, visões do anjo assistente que levou Ellen Goldwhite, criou asas e ela voou, né? Tinham a faculdade de comer de ambas, mas eram-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se porém comessem, cairiam. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Ela tem um arrebatamento cósmico, né? E vão dizer assim, mas Paulo também foi ao terceiro céu e ouviu palavras que não se podem referir, tal. Tudo bem, ele foi ao terceiro céu, ao paraíso, que parece ser ali o lugar onde Deus está, e não a outros mundos com 7 luas, e nem conversou com o bom e velho Enoque. Aliás, Ellen Goldwhite recebeu de Deus o dia e a hora que Jesus ia voltar, mas quando ela voltou à Terra, ela esqueceu o dia e a hora que Jesus ia voltar. Veja bem, Jesus, quando esteve aqui, disse: nem o Filho sabe a hora que ele mesmo voltará, nem os anjos do céu. Mas Ellen Goldwhite foi mais privilegiada que anjos e que o próprio Senhor Jesus, porque ela recebeu de Deus o dia que Jesus ia voltar, o dia da volta de Jesus, mas ela esqueceu quando ela voltou para cá e por isso ela não falou mais no assunto, tá? Então perguntei-lhe, continuando aqui a leitura, perguntou ali para Enoque, né? Ellen Goldwhite está conversando com Enoque. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele me disse: não é. Minha morada é na cidade e eu vim visitar esse lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali.
não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar, e se fores fiel, juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Primeiros Escritos, página 39 e 40. Eu te pergunto, essas profecias se parecem com as profecias pentecostais? Não estou dando um aval aqui também à profetada, né? Tem muita gente aí que tem até a profecia do Pix, a profecia de revelar o teu CPF. Também não estou dando aval a essas coisas. Estou falando de uma profecia verdadeira, genuína, né? Séria. Eu acredito no dom de profecia, eu sou uma pessoa continuista. Mas se parece uma profecia dessa que viu Enoque, que falou com ele, o anjo levou, se parece com alguma profecia pentecostal aprovada pela ortodoxia cristã, pela Bíblia Sagrada? Vão dizer assim, não, pastor, você tem que pensar o seguinte, o que Ellen White falou não é um acréscimo, não, é apenas um comentário da Bíblia. Não, mas comentários são comentários arqueológicos, sociológicos, culturais, não cósmicos, não ultradimensionais, visionários, né? Não, vamos dizer assim também, você tem que perguntar o seguinte, Ellen White contradiz a Bíblia ou não? Tem alguma contradição com a Bíblia? Ora, não tem contradição com a Bíblia, porque falar que viu Enoque e foi para outro mundo de 7 luas e que lá eles guardavam os mandamentos e que eram mais altos, mais formosos, e que aquela árvore eles não comeram e que ninguém caiu ali, não tem nem como comparar com a Bíblia. Não contradiz, que é como se eu falasse assim, deixa eu dar um exemplo para você. Para Ellen White e para o Adventismo, a serpente tinha asas, tá? Então a serpente tinha asas. Aí eu digo, mas que história é essa de que serpente tinha asas? Aí vão dizer, mas não contradiz a Bíblia. Ora, então eu posso escrever um livro e dizer assim, Deus me deu uma visão, né? E os cachorros no Éden tinham asas. Alguém vai me dizer assim, ô bispo, pelo amor de Deus, o cachorro tinha asa? Eu vou responder, mas contradiz a Bíblia? Contradiz alguma coisa? Não contradiz a Bíblia. Então, esse negócio de não contradizer, provar que é verdadeiro, não é verdade, meus irmãos. Não é verdade. Então, concluindo este vídeo, já ficou bem longo aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Sim. E por quê? Qual é o motivo verdadeiro? Sem ataque ad hominem, não. Por que a Igreja Adventista é considerada uma seita pelas outras igrejas cristãs, ortodoxas, evangélicas, protestantes? Porque tem outra fonte de inspiração além das Escrituras. E esta fonte de inspiração, chamada Ellen White, traz doutrinas e acréscimos que estão fora do sola Escritura. Ah, mas eu creio em Ellen White. Tudo bem, pode acreditar. Você só não pode falar que você é protestante. Você crê em Ellen White? Não tem problema, você pode crer à vontade, só não pode dizer que a Igreja Adventista é uma igreja protestante. Ela é uma seita pseudo-cristã porque adiciona doutrinas, pensamentos escritos além do sola Escritura, que são os 66 livros da Bíblia. Então, para o protestante, nós só somos protestantes se estamos dentro do sola Escritura. Fora do sola Escritura é uma seita doutrinariamente falando. De novo, não é uma seita que tem capuz preto, macabra. É uma seita porque se distingue doutrinariamente. Inclusive, a Igreja Adventista chama isso de doutrinas distintivas do Adventismo, como juízo investigativo, por exemplo. Nenhuma outra igreja na face da terra tem o juízo investigativo. Eu concluo esse vídeo com o texto de Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Não estou falando aqui sobre salvação de adventistas, não estou falando aqui do adventista, estou falando da doutrina do adventismo, que é considerada pela igreja protestante como uma seita. Por quê?
porque tem outra fonte de inspiração, e essa fonte de inspiração traz acréscimos e doutrinas ao cristianismo, tirando então o cristianismo daquilo que é puro e simples, tá bom? Espero ter sido muito didático aqui. Se você gostou, deixa um like pra gente. Se não gostou, dá um dislike também, não tem problema. Comente com a sua opinião, compartilhe com mais pessoas. Mais pessoas precisam saber se é realmente uma seita ou não, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa e se você quer estudar, teu lugar.